sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui o que diz a maravilhosa palavra de Deus. Eu creio que o Senhor falará com os nossos corações nessa noite, então fique atento. Como diz o pastor Walter, escute o que o Senhor vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Mais uma vez, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu, mais uma vez, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, que texto lindo, né? Dá vontade de continuar lendo aqui a história toda. Esse texto é envolvente realmente, fala de um período muito importante da história de Israel, o período em que marca uma grande transição, né? Todos sabem que houve um tempo em que Israel ficou cativa no Egito, e desse cativeiro passaram-se muitos anos, né? Após a chegada de José no Egito, Jacó, sua família, eles ficaram na cidade. A Bíblia diz que o faraó morreu e foi colocado outro faraó no poder, e ele foi esquecendo os pactos que haviam sido realizados com José. E o fato é que o povo de Deus, antes livre, agora estava feito escravo. E aí Deus levanta Moisés milagrosamente para libertar o povo do Egito. Ele passa 40 anos caminhando no deserto e ele chega de frente para a terra prometida. Ele chega nas portas da terra prometida. Faltava atravessar o rio Jordão para que os pés dele estivessem na terra prometida. E Moisés morre ali, em cima do monte. E aí o ministério de Moisés é transferido a Josué. E então se dá esse texto. O Senhor reafirmando as promessas, o Senhor incentivando a Josué a realizar o seu ministério. Há uma transferência clara de unção aqui nesse lugar, num propósito de continuidade do ministério de Moisés agora na vida de Josué, que era servo de Moisés. Aqui no primeiro versículo, a Bíblia já deixa claro: Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Então aqui a gente é apresentado a esse personagem que antes, até aqui, aparecia em relances, em pequenas oportunidades do livro de Êxodo. A Bíblia fala de quando os espias foram levados até a prometida. Um deles era Josué, antes por nome Oséias, vamos já falar sobre isso. A Bíblia fala de momentos em que Moisés subiu ao monte para ouvir a voz de Deus e que Josué ficou até a metade do monte, até onde era possível. Então, ele foi se formando como um verdadeiro filho na fé. Assim como Eliseu era para Elias, assim como Timóteo era para Paulo, assim como outros discípulos formaram-se à imagem dos seus discipuladores, se forma aqui um discípulo chamado Josué, à imagem do seu discipulador, chamado Moisés. A verdade, meus irmãos, é que aqui havia um rio que o separava da terra prometida. A terra prometida ao pai Abraão no início de tudo.
a terra do lugar onde manava leite e mel, a terra em que Abraão havia circundado, e o Senhor havia prometido, eu vou te levar, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te farei andar por uma terra que eu te darei por herança, e a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da praia. E aqui, meus irmãos, após muitos anos, estava mais perto do que nunca. A chave do apartamento estava pronta para entrar e morar. Aquele sonho de antes, sem muita expectativa de realidade, de algo que não fosse pela fé, de algo material, agora estava se cumprindo na vida de Josué. O fato, meus irmãos, é que há um rio diante da igreja do Senhor nesses dias. A verdade é que há um rio na frente de cada um de nós. Há um rio na frente de cada ser humano. Há um rio que deve ser passado. Há um rio, nesse caso aqui, o Jordão, que nos separa da terra prometida. Há um lugar, muitas vezes caudaloso, desafiador, que precisa ser atravessado para que a gente conquiste aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus prometeu para cada ser humano. A verdade é que cada ser humano ele já nasce no coração com um sentimento de Deus, com um lugar a ser preenchido por Deus. Cada ser humano na Terra, cada um dos 7 bilhões de seres humanos que residem hoje no planeta Terra, estão debaixo de uma promessa de Deus, uma promessa de reconexão, uma promessa de livramento, uma promessa de salvação. Mas a verdade é que nem todos estão dispostos a conquistar essa promessa. A verdade é que nem todos ainda, e nós oramos para que mais e mais consigam ter esse entendimento, ainda não tiveram a condição de entender a necessidade de se conquistar, de se lutar, de se batalhar, não só por aquilo que é carnal, a casa, o carro, o apartamento, o emprego, o dinheiro, a luta do dia, a conta que vence, as lutas as conquistas, a formatura, a faculdade, o colégio, de não só mais batalhar pelas coisas que se apresentam nessa vida, mas agora batalhar pelas coisas eternas, mais excelentes, maravilhosas, a terra prometida que o Senhor tem para nós, individualmente, e para nós como igreja Nova Vida, e para nós como igreja do Senhor na face da terra. Há um campo a ser conquistado, há um rio a ser atravessado, há uma terra que mana leite e mel, que aguarda a igreja do Senhor. Há um trabalho a ser realizado. Há uma luta a ser lutada. Esse Jordão, ele se apresentou na vida de Jacó como um limite. O mesmo Jordão se apresentou na vida de Jacó como um limite. Até então, Jacó era conhecido como enganador. Até então, Jacó estava na sua luta interna. Até então, Jacó tinha fama de mentiroso. Até então, Jacó estava fugindo do seu irmão. Agora, depois de um grande tratamento do seu sogro Labão, permitido por Deus, estava de frente do Jordão, no Val do Jaboque, onde aconteceu a luta com o anjo do Senhor. E era necessário que aquele Jordão fosse atravessado. Para quê? Para que ele encontrasse com seu irmão Esaú. Antes, um homem sem posse, sozinho, que havia residido ali na casa de seu sogro, já agora com muitas conquistas, muitos animais, muitas posses, dividiu comissões, atravessou o rio, atravessou mulheres, animais, servos, crianças, voltou para ter o seu momento com o Senhor. E ali estava ele diante do rio Jordão. Josué também estava de frente do rio Jordão. Eliseu também esteve de frente de um desafio, um limite, uma posição que nós tomamos na nossa vida, onde se separa o que é carnal, o que é só da terra, o que é só da lida do dia, o que se pode ver, o que se pode tocar, o que se pode comprar, daquilo que é espiritual, daquilo que se conquista pela fé, com o esforço da terra, com os pés na terra e a cabeça no céu, da herança bendita, maravilhosa, a herança inacessível, ou seja, a herança que não se acaba, que não murcha, que vem do céu. A de Eliseu foi diferente, o rio de Eliseu era o arado de seu pai, era as juntas de boi, era a madeira do arado do seu pai. E ele vivia nessa expectativa, imagino eu, da chegada do profeta Elias, para que desse continuidade ao seu ministério profético. E a Bíblia diz, em certa ocasião, que o profeta Elias
chega perto do profeta Eliseu e lança a sua capa, o chamando para o ministério. E aí a Bíblia diz que Eliseu, ele tinha a 12ª junta de bois das juntas de bois do seu pai, a última. Eram 12 juntas de boi. Então você imagina, cada junta de boi com 12 bois, eram 144 bois do pai de Eliseu. Havia uma decisão a ser tomada, ou ele permanecia cuidando da 12ª junta de bois do seu pai, ou ele agora iria cuidar daquilo que é eterno. Ou ele agora iria cuidar daquilo que é do céu. Ou ele agora iria cuidar daquilo que era de Deus para a vida dele, daquilo que o levaria a uma condição mais excelente. A Juliane aqui, durante a ministração do louvor, contou uma história profética de Eliseu. E a Bíblia diz que ele disse ao profeta Elias, profeta, eu vou só me despedir dos meus pais. E aí o Morada cantou muito bem essa música, e eu queimei as carroças, e eu queimei meus barcos no cais, ou seja, e eu tomei uma decisão, Eliseu tomou uma decisão que mudou completamente a sua história, mudou completamente a sua vida. Antes ele estava lidando com as coisas da terra, agora ele estava lidando com as coisas espirituais. Eu quero te convidar nessa noite a passar esse rio. Eu quero te convidar nessa noite a entender que há uma terra prometida adiante da tua vida e da igreja do Senhor, que há um rio a ser passado, há uma esperança lá na frente. Além do rio, há vida. Além do rio, há um lugar onde o Senhor tem te guardado. E essa palavra ela tem martelado o meu coração desde o dia 2 de novembro. No dia 2 de novembro, no feriado passado, nós nos reunimos em oração. E nós clamamos e oramos, e o Senhor falou, e o Senhor revelou, e houve profecias, e choramos na presença do Senhor. E durante esse banquete espiritual que nós vivemos no feriado, dia 2 de novembro, há uma visão que veio ao nosso coração naquela noite. A visão de um rio. A visão de um rio. E nessa visão o Senhor mostrava que nós havíamos atravessado esse rio. E nós víamos ali alguns irmãos, algumas pessoas que estavam desfrutando da proteção de Deus. Haviam algumas pessoas que estavam ali além do rio, guardados, protegidos. No entanto, quando se olhava para a outra margem do rio, havia um inimigo enfurecido, tentando tragar as vidas daquelas pessoas. Mas o rio simbolizava um limite para ele, e ele não conseguia passar do rio. E aí, por fim, que eu queria compartilhar com a igreja dessa visão, é que alguns irmãos estavam do outro lado do rio, desatentos. E haviam ainda outros irmãos tentando atravessar o rio. E essa visão mexeu demais com o meu coração nesse dia. E eu comecei a meditar nessa palavra e a buscar o Senhor. E eu peço a Deus que a mesma unção, o mesmo senso de urgência que veio ao meu coração nessa visão, esteja agora derramado sobre a igreja do Senhor. Esteja derramado agora sobre o seu coração, sobre a sua família. Não é brincadeira, meus irmãos. Há um rio a ser atravessado. Há um caminho a ser realizado. Há sim promessas. Há sim uma terra prometida. Há sim uma terra boa e agradável. Há sim uma terra que mana leite e mel, com certeza, verdade. No entanto, há também um rio a se passar. Aqui se iniciava o ministério de Josué, um grande desafio. Ele poderia ter recuado e dito, olha, não é muito bem assim não, vamos voltar e nós vamos tentar passar por outro lado. Ou então ele poderia ter dito, vamos esperar uma época do ano em que o rio esteja mais baixo e se torne mais fácil a travessia. Ora, se não era aquela época, a época em que o rio estava mais cheio em todo o ano. Há um rio diante da igreja do Senhor. Há um rio. Há um rio que limita o velho e o novo. Há um rio que limita o contato geográfico do Egito e da Terra Prometida, do lugar onde as coisas eram antes misturadas, e agora o lugar onde as coisas estão claras e evidentes na presença do Senhor, o lugar onde o santo é santo, o lugar onde Deus revela a sua glória, o lugar onde a palavra profética vem e cala no coração da igreja do Senhor, o lugar onde a Bíblia se revela poderosamente com poder e glória sobre a igreja do Senhor. Quem quer passar desse rio nessa noite? Se você está com vontade de passar desse rio,
de desfrutar da terra prometida, de uma vez por todas deixar para trás as velhas coisas, de se arrepender, de se limpar do que passou e viver poderosamente aquilo que Deus tem para ti. Dê um amém aí na sua casa, prepare o seu coração, aperte os cintos e vamos decolar nas asas do Espírito nessa noite em nome de Jesus. Vamos juntos. Ora, o caso de Josué. Josué estava um rio na frente, era um servo de Moisés. A Bíblia não fala quem era Num. Ele fala quem era Moisés, mas quem era Num, eu não sei. Eu não sei quem era Num. Não sei. Alguém sabe? Eu não sei. Era o pai de Oséias. Pai de Oséias. Oséias, filho de Num. Que no decorrer da sua vida, no seu serviço, chamou a atenção de Moisés. Ora, Moisés tinha 2 filhos homens. Quem pode me dizer os nomes dos 2 filhos de Moisés, uma caixa de chocolate paga pelo pastor Wesley? Os 2 filhos de Moisés, que era agora, em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ninguém sabe. Mas o fato é que, naturalmente, aquela herança, aquele peso ministerial que deveria estar sobre os filhos de Moisés, foi sendo transferido para Josué, Oséias, o filho de Num. Aquele menino antes chamado Osés, que significa um nome lindo, um nome bonito. Osés significa a salvação. Quem sabe aquela família precisava de um filho e não se podia tê-lo, e quando o menino nasceu, é a salvação. Quem sabe era um tempo de dificuldade, e o nascimento daquela criança simbolizou um novo tempo, e o pai dele olhou para ele e disse, a salvação. Quem sabe, eu não sei em que circunstância, mas eu imagino que há algo bom no coração de um pai para olhar para o filho e dizer, o seu nome significa salvação. Mas Moisés, olhando com os olhos espirituais aqui, eu quero te dizer, eu não sei as expectativas que o mundo tem sobre ti, mas eu sei que o Senhor tem expectativas ainda maiores e melhores do que as melhores que o mundo pode ter sobre ti. Moisés olhou para ele e disse, o teu nome não será mais Oséias, o teu nome agora será Josué, porque o teu nome não será mais salvação só, o teu nome será a salvação que vem de Yahvé, a salvação que vem de Jeová, a salvação que vem do céu. Porque aquele menino, ele pode ter simbolizado a salvação da terra. Mas agora Moisés estava outorgando, agora você será a salvação que vem do céu. Você será a salvação que vem de Jeová. Você será a salvação, a provisão que vem do céu para a terra. E havia 2 palavras proféticas sobre a vida de Josué, que eu quero aqui com muito amor e muita humildade trazer para essa palavra nessa noite. A primeira, nós vimos 4 vezes. Eu fiquei lendo os 9 versículos e fiquei dizendo, e de novo. Você lembra que eu disse? E de novo. Ele disse, ser forte e corajoso. E depois ele disse, ser forte e muito corajoso. Eu acho que ele foi ficando um cara de medo, aí Deus foi dizendo, e muito. Aí lá no versículo 18, já é o povo que diz a Josué. Ele dá a instrução ao povo, depois você lê em casa, aí o povo diz a Josué, nós estamos contigo. Aquele que não estiver contigo será excluído, tão somente ser forte e corajoso. Eu imagino o tamanho do desafio na vida desse homem. Assim como também há um desafio na nossa frente. Por que ser forte e corajoso, Timóteo, se depois do rio já era a terra que emana leite e mel? Por que ser forte e corajoso se toda uma luta de Abraão, passando por Isaac, Jacó, José, toda a geração do Egito, depois Moisés, agora estava ali para se cumprir. É como se Abraão tivesse pago o apartamento na planta pela fé. A primeira prestação de 20 anos. E agora Josué estava com a chave do apartamento. Passou a chave e foi passando o apartamento na planta. Abraão, Isaac, Jacó, José, seus irmãos, sua família, depois Moisés. E agora estava ali, depois do rio, o apartamento está aguardando vocês. Mas sabe por quê, meus irmãos, que Deus disse a Josué, ser forte e corajoso? Porque, meus irmãos, é preciso de força e coragem para conquistar aquilo que Deus tem para nós. É preciso de força e coragem para viver nessa vida aqui na terra, com o coração puro, com o coração íntegro, com o coração cheio de Deus, com a boca falando de Deus por onde quer que vá. No domingo passado, a Juliene trouxe uma pregação para nós sobre o espírito de Sodoma. O espírito de Sodoma, uma resistência, uma oposição que está nesse mundo.
É preciso ser forte e corajoso, porque Deus sabia, Josué não sabia, mas Deus sabia. Aliás, Josué já tinha visto. E Deus sabia que do outro lado do rio haviam gigantes, do outro lado do rio haviam exércitos, do outro lado do rio haviam cidades fortificadas. Havia uma mensagem, há uma mensagem hoje para o nosso coração. O reino de Deus não é dado de graça, a salvação é dada pela graça, mas o reino de Deus é tomado pelo esforço daqueles que se dispõem, daqueles que se levantam, daqueles que se ajoelham, daqueles que oferecem suas mãos para o Senhor, para o ministério. Se você quer atravessar o rio e descobrir e desfrutar da terra prometida de Deus para ti, é tempo de ser forte e de ser corajoso. É tempo de arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, com culto online ou presencial, eis-me aqui. Qual é a tua missão para mim? Paulo e Silas na prisão com todas as desculpas do mundo para baixar o nível de adoração, para aumentar o nível da murmuração, com todas as desculpas. Senhor, que crime eu cometi? Eu expulsei um demônio e eu estou aqui preso. Diante das circunstâncias terríveis, 1000 motivos para chorar, 1000 motivos para murmurar. Ele foi forte e corajoso e adorou, e cantou, e louvou, até a terra tremer, e adorou na meia-noite, e adorou na hora do sono, e rompeu os limites físicos para dizer: eu te adoro toda hora, eu te adoro com os braços presos em correntes, mas o meu coração está livre na tua presença, meu Deus. E aí o milagre vem, a terra treme, as cadeias se rompem e 2 homens presos agora estão livres. Ser forte e corajoso. Eu queria trazer para a tua vida essa palavra. Ser forte e corajoso. Você que está fraquejando na fé, ser forte e corajoso. A força que vem de Deus, a força que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não no teu braço, não na tua coragem, porque a coragem do homem é covarde, a força do homem é fraca, mas na força do céu, na coragem do Espírito Santo, que nos faz nos levantarmos, enfrentarmos a vida todo dia, tão somente ser forte e ser corajoso. Eliseu na Síria, ele foi forte e corajoso. Ele foi forte e foi corajoso. Parecia que aquele ato de Eliseu de queimar os carros dos bois e os bois e fazer um grande churrasco de despedida da vida na terra e agora começar a viver as coisas do céu, parecia que era uma grande entrada na Disneylândia, não era? Agora eu vou ver anjos, vou profetizar, vou curar enfermos, vou viver pela fé, vou ver milagres, vou ver machado flutuando, vou realizar a unção dobrada do profeta Elias, vou viver agora em maravilhas. E de repente estava ao redor dele essa história que a Juliane contou. Parece que a Juliane anda pescando o roteiro da pregação, não sei o que é isso. Agora, de repente, aquele homem que havia feito um churrasco do seu passado, ele pegou o seu passado e fez um churrasco. Ele pegou as madeiras e fez uma fogueira, pegou as carnes do boi e fez um grande churrasco. E agora ele estava cercado pelo exército da Assíria. Por quê? Porque buscava. Cercado por quê? Porque era homem de Deus. Cercado por quê? Porque tinha revelação do céu. E toda vez que o rei da Síria montava uma estratégia para pegar Israel, Eliseu revelava. Aí chegou lá no ouvido do rei: tem um homem lá que está embaçando aí a tua vitória, rei. Pois manda o exército todinho para a casa de um idoso e um menino. Um exército com seus carros e cavaleiros. Sabe? Muitas vezes, meus irmãos, na lida do evangelho, na lida do dia a dia, somos sim postos diante de desafios. Na vida com o Senhor, no dia a dia da vida com Jesus, na vida do crente, nós somos sim postos diante de dificuldades. Essa palavra olha para mim e para você e diz: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso na força do Senhor. Não murmura, não fica olhando para trás contando miséria, nem chorando lágrimas das coisas que se enterraram, nem chagas abertas e coisas terríveis, lamúrias do passado. Ser forte e corajoso, irmão. Te levanta no poder do Espírito Santo para conquistar aquilo que Deus tem para ti. E aí ele diz: ser forte e corajoso para quê? Para fazer o povo herdar aquilo que eu prometi a Abraão. Tu farás herdar. Que história é essa? Herança é algo passivo. Aqui tem 3 advogados aqui na minha frente. Herança é algo passivo. É algo que alguém construiu, faleceu e deixou para outro alguém que pode ter ajudado ou não. Pode ter conhecido ou não. Simplesmente recebe.
simplesmente chega. O esforço, o fruto do trabalho de alguém simplesmente chega no colo de outro alguém. Seja uma empresa, seja um dinheiro, seja uma casa, seja o que for, chega. É uma herança. É um suor que não foi compartilhado. Pode não ter sido compartilhado. Mas aqui, Deus não está falando das heranças da terra. Deus não está falando da herança de Num a Oséias. Deus está falando da herança de Deus a Josué. E ele diz, tu farás o povo herdar. Ou seja, há uma herança que deve ser conquistada, há uma herança que deve ser lutada, que é digna do teu suor, do teu esforço, dos teus dias, do teu propósito, da tua vida, tão somente vá ser forte e corajoso, porque tu farás herdar o povo, aquilo que eu prometi a Abraão. Você entende que a salvação ela vem de graça, para a glória de Deus, pela sua infinita misericórdia. Porque não há nada que façamos que seja digno de nos fazer merecedores da salvação. Mas a Bíblia diz, o reino de Deus é tomado pelo esforço. O esforço de subjugar a carne, o esforço de deixar para trás as velhas coisas, o esforço de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O esforço de não ficar olhando para as palavras, para aquilo que dizem, aquilo que o povo diz, aquilo que está na boca do povo e passar a ouvir aquilo que está na boca de Deus. Desligar o rádio da terra, tantas informações, tanta mídia, tantos repórteres, tantos vídeos no YouTube, tanto conteúdo. Nós somos a geração da superinformação. É tanta informação que desinforma, são bolhas criadas para te enganar, de acordo com aquilo que tu acredita, chega mais vídeo que tu acredita, te fazendo acreditar cada vez mais no que tu já acredita, e daqui a pouco aquela verdade sendo uma grande mentira na tua vida. É tempo da igreja do Senhor desligar as coisas da terra e sintonizar na voz do céu. Na voz do céu. A herança de Deus, ela é conquistada por aqueles que se esforçam para ouvir a voz do Senhor. Na geração da superinformação, esse é talvez o grande desafio da igreja do Senhor. Continuar ouvindo o céu em meio a tantas vozes na terra. Vozes aceleradas, vozes agoniadas. Hoje, amanhã, muitas pessoas no mundo inteiro estarão produzindo conteúdos, vídeos bem produzidos, bem iluminados, com câmeras potentes para roubar a tua atenção, para te mandar uma mensagem, para vender um anúncio, para ter a tua atenção. Eu quero te dizer, os céus estão abertos para falar com a igreja do Senhor. Então somente ser forte e corajoso, porque o Senhor quer falar contigo nessa noite. Vídeos rápidos, apressados. O YouTube agora tem 1.25, 1.5, 1.75 e duas vezes acelerado. Eu tenho um aplicativo de podcast que tem 2,25 e tem a opção sem pausas. Informação na máxima velocidade possível. Tentando entrar nos nossos corações. Ei, Josué, é tempo de ouvir a voz de Deus. Porque tu farás a tua casa herdar aquilo que Deus tem prometido para ti. Porque tu farás os teus filhos herdarem aquilo que o Senhor tem feito para ti. Porque tu farás a tua família ser alvo do amor de Deus e ser encaixada nessas promessas. Tu vai colaborar para que mais ramos sejam enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas isso requer esforço, oração, entrega, negação, arrependimento, quebrantamento, constância, perseverança, oração, imposição de mãos, retomada da autoridade de pais sobre filhos, retomada das rédeas da família, nas decisões da sociedade e dizer, aqui nós não estamos na lei do YouTube, na lei dos como é que se chamam? Das influenciadores, mas também dos movimentos, dos grandes movimentos lideranças, não é essa palavra, daqui a pouco a palavra chega, dos movimentos, lideranças, desses grandes movimentos que tentam controlar e ter autoridade sobre a tua casa, dizendo como se deve portar tuas filhas, como se deve portar teus filhos, como deve ser o casamento. Não! É tempo da igreja do Senhor ser forte e corajosa e tomar de volta as rédeas e dizer, as rédeas da minha vida estão nas mãos do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. A minha família está baseada na rocha e você fará
a herança ser conquistada. Você vai trabalhar pela herança do céu na vida da sua família. Que bênção! Porque a herança da terra, ela é mais do mesmo. Ela é mais do mesmo geração após geração. É abismo que puxa abismo, destruição, famílias acabadas, suicídios, depressões, ansiedades, doenças da alma, do corpo, e o ser humano vem se autodestruindo ao longo do tempo. Grandes militâncias se levantam para que isso aconteça. Mas eu quero te dizer, há uma herança do céu que te aguarda. Há uma herança do céu que aguarda a tua família. Vamos trabalhar por essa herança. Quem quer? Pois vamos atravessar o rio nessa noite. E aqui, para encerrar a pregação de hoje, há 3 instruções e propósitos. Há 3 instruções com propósitos para se atravessar o rio. Quem quer passar o rio aí? Bota fogo, primo Timóteo. 3 instruções casadas com 3 propósitos. Um casamento, a instrução e o propósito que eu queria trazer para vocês. No versículo 11 do capítulo 1, Deus diz a Josué, quando forem atravessar o rio, atravessem alimentados. Alimentados. Sabe por quê? Para que possam possuir a terra que vos dei por herança. Alimentados é a instrução. O propósito, para possuir. Para possuir. Para que seja sua. Para que você more nela. Alimentado. Alimentado por quê? Porque existe um alimento espiritual necessário para nos dar força, para conquistar de uma vez por todas e não soltar mais aquilo que Deus tem prometido para a sua igreja. E o que é esse alimento? Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que tem fome, coma de mim, porque eu sou o pão da vida. É Jesus. O alimento perfeito, o alimento sem tóxicos, o alimento sem nada que não faz mal, não engorda, não aumenta o colesterol espiritual, o alimento necessário, suficiente, o alimento sem dejetos metabólicos, o alimento que vem do céu para a sua vida é Jesus. Para que possam possuir. Sabe, irmã Nalinda, há muitos irmãos na igreja moderna que só fazem passear pelas promessas. Há uma grande diferença entre esses 2 verbos. Eles parecem, eles começam com P, eles têm 2 S e eles terminam com R, mas eles são completamente diferentes. Há uma grande diferença entre o verbo passear e o verbo possuir. O Senhor não estava fazendo Josué passar o rio para passear pela terra prometida. O Senhor estava fazendo Josué passar pelo rio para possuir a terra prometida. Aquele que quer conhecer um lugar, ele não se contenta em olhar as fotos na internet, dizer, olha, eu já vi a Torre Eiffel aqui no Google, pronto, parece que eu já fui, foi lá. Eu já vi aqui o Rio Sena, já vi o Palácio de Buckingham, já vi não sei o quê. Já está passeando aqui na internet, nas imagens. Você acha que alguém se contenta em conhecer um lugar apenas olhando as fotos desse lugar na internet? Então, da mesma forma, a igreja do Senhor não pode só passear pelas promessas, ouvir notícias de alguém que conquistou algo, mas a igreja do Senhor é chamada a entrar lá e a ficar lá e a não sair de lá e a possuir o lugar onde Deus tem preparado para a sua igreja. Nós estamos num grande war, meus irmãos, uma grande guerra por territórios, uma grande tomada de posições, há militâncias ideológicas tentando roubar terreno, tentando invadir. Então, o espírito de Sodoma está mais forte do que nunca. O apóstolo João falou, o espírito do anticristo já está entre nós. Ele disse, o espírito do falso profeta no meio dessa geração, tentando ocupar terrenos, tentando alargar a porta que é estreita, tentando tornar fácil o caminho que é difícil, tentando tirar a cruz e botar uma florzinha de papel. Meus irmãos, o evangelho é estreito, é duro e é para quem quer servir ao Senhor. Mas é preciso possuir. Mas como possuir se não estiver alimentado? Quem não está alimentado, você está alegre, eu sei que você está alegre, eu sei que você gosta dessa igreja, eu sei. Não me se engane, não. Eu sei que você gosta dessa pregação, dessa igreja, desse povo. Eu sei. Mas não basta só gostar. Não basta passear no culto. Não basta só gostar, é preciso ficar. Senão é igual aquela semente de Mateus 13, a parábola do semeador.
Uma semente que caiu em terra rochosa, ela nasceu. Parecia que estava tudo bem, mas as raízes eram superficiais. E quando nasceu o sol de manhã, ela secou e morreu. Ela passeou pela vida. Ela ouviu a palavra, a pregação veio, alegrou, nasceu a plantinha. Nasceu a plantinha. Ou seja, ouviu a pregação, se alegrou, ouviu a leitura das promessas aqui, Josué capítulo 1, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu serei contigo, aonde colocar teus pés eu te darei, e foi se alegrando, e foi se enchendo, e deu glória a Deus, e chorou, mas quando foi na segunda de manhã, nasceu o sol, e secou e disse, o que foi mesmo que o pastor pregou ontem? Eu sabia que tinha um negócio de um rio, um negócio, peraí, digo já. Aí quando é na terça, nem do rio lembra mais. Sabe por quê? Porque passeou pelo culto. Passeou pela pregação. Como a Juliane ministrou aqui no louvor hoje. A palavra de Deus não é só para ser conhecida, nem passeada. É para ser comida, é para ser ingerida, é para ser introjetada. O Senhor não chegou lá na beira do rio Quebrar para o profeta Ezequiel e disse, ei, profeta, dá uma lidinha aí. Ei, profeta, passa uma leitura dinâmica aí nesse rolo. Ele disse, come o rolo, profeta, come, porque ele vai fazer parte, é do teu sangue, é do teu corpo. Jesus não disse, fica olhando para mim aí, Jesus disse, coma do pão, beba do sangue, porque é preciso entrar, é preciso fazer parte, é preciso ganhar terreno, é preciso ganhar território, é preciso que no nosso coração haja uma bandeira escrita Jeová, meu coração é de Deus, é do Senhor Jesus, é da igreja do Senhor. Há uma disputa, o espírito de Sodoma tentando roubar o teu coração. E aqui a gente pode fazer uma série só dos espíritos. Da igreja de Apocalipse tinha o espírito de Nicolau, tinha o espírito de Balaão, tinha o espírito de Jezabel, tinha o espírito do falso profeta, tinha o espírito do anticristo. Dá vontade de fazer uns cultos só desses espíritos, para desmascarar aquilo que tem tentado roubar a tua casa, a tua vida, os teus filhos, a tua alegria, as promessas de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, é para falar do Espírito de Deus, que te leva a atravessar o rio e a conquistar aquilo que Deus tem, não só para passear, mas para ir lá e conhecer, e ficar e morar. Eu não vim de passeio, eu vim de Malicuia, eu vim foi para morar nesse lugar. Eu vim foi para entrar nessa nova cultura, como o pastor Wesley gosta de pregar, a cultura do reino. Eu não estou aqui só para conhecer uma nova igreja, um novo tempo, uma fase da minha vida. Eu estou aqui para revolucionar a minha história debaixo da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus. Você sabe a diferença disso? A diferença de quem vai para passear e de quem vai para ficar? Há uma grande diferença. Quem vai para passear é aventureiro. Se der bom, está bom. Se não der, não está. Ele está lá, mas está pensando em casa. Ele está lá, mas está sabendo o dia da volta. Eliseu, ele foi na capa de Elias para ficar. Ele queimou as carroças e os bois e acabou-se. E morreu Maria Preá. E acabou-se. Ele não estava lá no ministério. Meu boizinho, será que está engordando? Eita, minha charretezinha lá. Saudade da junta de boi do meu pai. Não. Ele queimou, ele foi. Ele se jogou porque ele não foi para o ministério. Ele não foi para a vida com Deus para passear. Ele foi para ficar. Ele queria era a unção dobrada. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Aquilo que Deus tem feito na vida do meu profeta Elias, eu quero mais. Eu quero ver Deus agindo em Israel. E eu vou ser esse canal de Deus em Israel. E eu quero que o Senhor faça 2 vezes mais. Ora, o profeta Elias tem 7 milagres registrados na Bíblia. O profeta Eliseu tem 13. Mas Timóteo 7 e 7 são 14. Já dizia a música infantil. E cadê o 14º? Ora, meus irmãos, Eliseu já estava só os ossos. Aí foram abrir uma cova para enterrar uma pessoa, de repente estourou uma guerra, jogaram o homem em cima dos ossos de Eliseu. O homem bateu, ressuscitou e saiu da cova. O 14º milagre do profeta depois de morto. 14, a unção dobrada. 7 e agora 14. Ele tinha um propósito, por quê? Às vezes, a gente olha para a vida desses homens de Deus e diz, eu quero viver esses milagres, eu quero essa unção. Então pare de passear, pare de viver como quem passeia e pare e pegue a sua mala e a sua cunha e vá lá para o Santo dos Santos e diga, eu vim foi para ficar.
O ano tem 365 dias. Eu não estou passeando aqui uma semaninha na sala do trono. Eu vim para morar nesse lugar. Deixe eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. Não tem essa música? Pois é. Essa deve ser a nossa canção. É isso. Primeiro conselho. Instrução casada com propósito, né? Estamos encerrando. Esteja alimentado. Esteja alimentado para possuir. Segundo, estejam armados. Versículo 14. Vão passar o rio armados. Todos os homens armados. Está lá escrito, Josué capítulo 1, versículo 14. Todos os homens passem armados. Mas que coisa estranha, né? Passar um rio com arma na mão, para quê? Pegar peixe? É? Não, Timóteo, é porque podia ter um exército lá depois de não tinha. No capítulo 2 inteiro de Josué, é os espias indo para Jericó e voltando. Conversa lá com Raabe e tudo e volta. Então Josué sabia que havia uma cidade fortificada, mas que estava um pouco distante do rio. Mas havia uma ordem de Deus. Vão armados. Sabe o que é que isso fala para a igreja do Senhor nesses dias? O propósito, né? Casado com a instrução. A instrução é, vão vigilantes, vão armados, para que não sejam pegues desprevenidos. Para que não andem despreparados. Sabe? Nós pregamos aqui na última mensagem, Daniel capítulo 8, 25, fala sobre as intenções daquele chifre que nasce lá, um governo novo sobre a terra dos últimos dias. E ele diz que uma das intenções dele é acabar o culto e acabar com o arrependimento. É acabar com a adoração e acabar com o arrependimento. Ele vai querer pregar uma religião universal onde tudo está bom e tudo dá certo. Onde não é preciso mais mudar nada, está tudo bom, todo mundo é lindo e cheiroso e maravilhoso. E ele diz assim, ó, e muitos que estavam desapercebidos serão pisoteados por ele. Muitos desapercebidos. Mais uma vez eu quero trazer à luz a pregação da Juliane de domingo, quando ela disse, a palavra disse, que nos dias de Noé, muitos viram Noé construindo a arca, mas não perceberam. Sabe, se você quer atravessar o rio, a instrução de Deus é, fique atento. Vigia, irmão. Esteja vigilante. Esteja atento. Perceba, discirna o que está acontecendo à sua volta. Pergunte a Deus o que está acontecendo. Pergunte a Deus como você pode fazer para que a sua família esteja atenta, para que o inimigo não venha roubar. A Bíblia fala, Jesus contou uma história sobre um dono de um campo que foi dormir e de madrugada veio o inimigo dele e semeou joio em meio ao trigo. E de repente aquela plantação toda frutífera agora estava roubada na sua energia, no seu vigor, porque no meio do trigo, que dá semente da farinha, agora estava o joio que não dá nada. Recebendo a mesma energia, a mesma água do solo, o mesmo raio do sol, o mesmo nutriente da terra, agora estava os ladrões da energia. Porque ele dormiu, ele não vigiou, porque ele descansou, o inimigo foi lá e semeou. Você entende? Quando nós baixamos a guarda espiritual, quando nós começamos a viver a vida de qualquer jeito, da segunda, terça, quarta, vai dormindo e acordando e trabalhando e vivendo essa loucura, dessa rotina que a vida nos impõe, de repente o inimigo começa a semear sementes. Sementes que vão competir com a energia espiritual da nossa vida, que vão nos tirar da sala do trono, que vão nos tirar da adoração, que vão tirar os nossos ouvidos da voz de Deus, que vão tirar os nossos olhos da palavra, que vão tirar os nossos corações das promessas, e de repente aquele homem, aquela mulher, que antes estava avivado, cheio do Espírito Santo, agora está triste, ensambuentado, lunduzento, não aguenta nada, tudo é ruim, nada presta, o café está doce, ou está amargo, nada é bom, está quente, ou está aguado, nunca dá certo. Sabe por quê? Porque tem joio competindo com a energia do trigo, porque vacilou, porque descansou, porque baixou a guarda, baixou a arma. Quando Neemias foi mandar o povo reconstruir o muro, ele disse um instrumento de construção na mão e uma arma na outra.
sabe? Um pedreiro trabalhando com a sua colher de pedreiro e com a espada aqui desembanhada, sabe? E eles iam dormir, ele disse, quando vocês forem dormir, durmam calçados, durmam vestidos, porque na hora que a trombeta tocar, todo Israel tem que estar pronto para a guerra. Vamos falar de vigilância. Jesus fala das noivas que estavam, as virgens, esperando o seu noivo. A Bíblia fala daquelas displicentes, despreparadas, que não foram buscar o óleo, o azeite na hora certa, e fala daquelas prudentes, que estavam ali com o seu azeite, as suas lâmpadas prontas. Sabe por que ela não podia dizer assim, me dá um pouquinho, e a outra pegar o azeite? Porque o azeite na Bíblia representa a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, ela é individual, intransferível, não se passa porque ela é buscada no joelho no chão, na lágrima que cai, na leitura da palavra. Não dá para a mulher buscar pelo marido, nem pelo marido pela mulher. E tem muito homem confiando a sua vida na sua saúde espiritual da sua mulher. A mulher ora por mim, não sei quem ora por mim. Irmão ora por mim. Oramos, amém, oramos por você, mas ore também, busque também, porque a luz do teu coração vai ser acesa é pelo óleo que cair na tua lâmpada. Aquilo que você buscar para si. Mas aquele que está desatento, sabe o que é que ele faz? Ele anda no escuro. A lâmpada está apagada, não tem combustível. Aí ele tropeça, aí ele cai, aí ele não vê as coisas. Aí de repente ele taca a testa na parede, arranca o chaboque do joelho. Porque não está atento, não está vendo, não está enxergando. Mas para atravessar o rio, há uma orientação casada com um propósito. Esteja atento, armado. Em outras palavras aqui, vigilantes, para que não sejam pegues desapercebidos, despreparados, alheios àquilo que está acontecendo. Amém? Por último, por fim, para a gente orar. Capítulo 3, versículo 4. Última instrução casada com propósito. Vão atrás da arca. Só bote o pé depois que a arca passar. Só se movimente depois que a arca se movimentar. Só saia do canto depois que a arca começar a sair do canto. Essa é a instrução. Qual o propósito? Está lá, capítulo 3, versículo 4. Para conhecerdes o caminho e não errardes. Sabe o que é que a gente vê muito hoje? Eu acredito que isso não é só de hoje, é de muitos e muitos anos. As pessoas constroem seu próprio caminho e diz, Deus, vem cá me abençoar. A pessoa toma todas as suas decisões, faz todos os seus planos, corre toda a sua carreira sozinha, chega lá na frente, num aperreio. Ei, Deus, o senhor pode, por favor, trazer a arca para cá, para onde eu estou? É como se um filho de Israel corresse para o outro lado, à margem do rio. Aí, ei, arca, eu estou aqui. Vem atrás de mim, me abençoa, estou perdido, está escuro. Sabe, igreja, não é a arca que vai atrás da gente, é a gente que vai atrás da arca. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho. O caminho já está traçado. O caminho que rasgou o véu de alto a baixo, liberando o acesso ao Santo dos Santos. A obra já está feita. O caminho do céu já está realizado. O caminho estreito já foi todo construído para a passagem da igreja do Senhor. Não adianta a gente, como igreja hoje, moderna, pós-moderna, seja que nome queira dar, querer construir novos caminhos, porque o caminho é suficiente. Querer construir novos jeitos de chegar a Deus. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Não há doutrinas, teologias, canções, novas pregações, novos termos para construir novos caminhos. Jesus é um só e sempre será um só, Filho único de Deus. O único caminho que leva a Deus. Aí fica a igreja querendo buscar um caminho novo, dizendo, Jesus, vem cá. Que nada... Se você está arrependido nessa noite, volte pelo caminho de onde você andou errado e faça agora o certo. Jesus te chama nessa noite para a novidade, mas a novidade não vem da crista orgulhosa do galo que canta na madrugada. A humildade vem daquele que baixa a sua cabeça, faz o caminho de volta arrependido e diz, Pai, eu estou de volta na tua casa. O filho pródigo decidiu estar longe do Pai.
Ele não ficou lá na cidade dizendo, papai. Sabe por que a mulher foi atrás da dracma? Porque foi ela que perdeu a dracma. Ela que perdeu a dracma. A ovelha, o pastor perdeu a ovelha e foi atrás dela. Mas o filho pródigo, foi ele que decidiu sair da casa do pai. Ele estava dentro da lei chamada livre-arbítrio. Ele estava dentro da legalidade espiritual que Deus tinha dado a ele. Ele estava dentro do poder de decisão e de escolhas. Tem gente que faz as besteiras dentro do seu livre-arbítrio e depois culpa a Deus pelas desgraças que acontecem na sua vida. Ei, irmão, é tempo de voltar ao caminho do mal e voltar para o caminho ajoelhado e dizer, Senhor, me perdoa, eu estou de volta na casa do Pai. Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que é que ele vai fazer? Fala mais devagar. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar um anel no teu dedo. Ele vai te dar uma roupa nova. Ele vai botar sandália nova. Vai dizer, esse é um dia de festa, porque o meu filho voltou à casa do meu pai, à casa do seu pai. Você entende esse amor? Mas é preciso entender isso, entender que a igreja é que deve andar atrás da arca e não a arca atrás da igreja. A arca simboliza aqui nesse texto, e em todos os textos onde ela está, a presença de Deus. O lugar onde Deus se move, onde Deus age, aquilo que representa a glória de Deus, o lugar onde Deus fala e se revela. Sabe, igreja? É tempo de ter humildade, se quebrantar, e dizer, Senhor, onde é que está a tua arca? Por quê? Para quê? Qual é o propósito, pastor Wesley? Para que não se perca. Sabe por quê? Porque lá está a luz. Para que não erre o caminho, para que siga o caminho que já está feito, o caminho da arca. Não faz o menor sentido militar isso. Não faz o menor sentido militar você colocar uma arca com sacerdotes levando peso na frente de um povo. Não faz o sentido militar. Porque se aqueles homens fossem pegues por um exército desapercebidos, aqueles sacerdotes não teriam força para brigar. Não estavam armados. Eles estavam distantes do povo que ia seguindo a arca. Mas eu quero te dizer, no sentido espiritual, isso faz todo o sentido teológico e bíblico. Porque a nossa força está em andar no caminho da verdade. O nosso guia, a nossa orientação está a andar na luz de Cristo, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, ó Deus. João capítulo 1. E Jesus é a luz dos homens. E tudo que ele fez não poderia ter sido feito sem ele. Tudo foi feito por ele e nada poderia ter sido feito sem ele. Sabe por quê? Porque Jesus é a luz. Jesus é a arca. Jesus é a arca. Jesus é a provisão. Jesus é a presença. Vamos andar atrás disso nessa noite, em nome de Jesus. Você quer atravessar o rio? Quer deixar para trás as velhas coisas? Quer deixar para trás as velhas besteiras, velhos vícios, velhas crises, velhos lundus, velhos pecados? Pois vamos juntos. Vamos fazer cumprir aquela visão que Deus nos deu naquele dia 2 de novembro. Esteja alimentado, esteja vigilante, esteja atrás da arca. E eu tenho certeza que o Senhor fará uma linda obra. Por milagre, meus irmãos. Por milagre. É por milagre. Não é porque merecemos, é por milagre. Não é na nossa lógica, é por milagre. Não se passa o Rio Jordão na força do braço a nado, morre. Porque não é na força do homem, é na força do Espírito de Deus. Deus preparou aquele momento por 40 anos. Aquele povo ficou naquele círculo para chegar de frente para o Jordão. E olha, não se espante. No dia que eles chegaram, foi o tempo do ano onde o rio estava mais cheio. No tempo mais difícil. Na maior dificuldade estava ali se iniciando o ministério de Josué. Sabe por quê? Porque a dificuldade, debaixo de uma fé obediente, gera um coração experiente e forte. Gera um testemunho. Gera uma experiência espiritual que diz, olha, meu Deus é Deus de milagres. E quando aqueles sacerdotes colocaram os pés no rio, a Bíblia diz que o Rio Jordão parou. Parou distante dali. Parou. E as águas foram diminuindo. Até que eles passaram a terra seca. Eles passaram a pés enxutos. Queria pregar mais. Meu coração está ardendo aqui para falar das 12 pedras. 12 pedras fora, 12 pedras dentro. O rio cobriu as 12 pedras. Linda a história. Isso vai ficar para outro dia. Mas eu quero te dizer que quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles estavam protegidos pelos rios.
A Bíblia diz que haviam 4 rios: Tigre, Eufrates, Pison e Gion. Gênesis 2:8. Um rio grande que tinha 4 afluentes que protegiam o jardim do Éden. Ali estava a presença do Senhor na terra. Ali estava o primor da criação de Deus na terra. E o pecado os expulsou do rio. 2:8. Gênesis 2:8. O pecado tirou Adão e Eva da proteção dos rios. Olha que interessante, pastor Wesley. Eles estavam dentro dos rios. Eufrates, Tigre, Pison e Gion, no Éden. Protegidos, guardados. O pecado os expulsou do lugar dos rios. O pecado os expulsou. E eles estavam longe. Eles andaram por muitos lugares da terra. Creia, você foi criado num lugar protegido. Você foi criado no lugar do coração de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a proteção dos rios. Lá em Gênesis 2, o pecado chegou e roubou isso de ti, de mim. E nós vivemos aí aleatórios no meio da vida, jogados à própria sorte. Mas eu quero te dizer, Jesus me encontrou, Jesus te encontrou. E você que pode estar ouvindo essa pregação e ainda não tomou a sua decisão por Jesus, encontre-se com Ele nessa noite, porque eu quero ler agora o final da história. Eu quero ler agora o final da história. Gênesis 2:8. Os homens estavam protegidos no rio, Adão e Eva, mas o pecado os tirou do rio. Mas o Senhor, Jesus, em Apocalipse capítulo 22, ele diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, chore cantalabás, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz os seus frutos, dando mês em mês. E as folhas são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, e agora eu termino aqui. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O Senhor nos chama de novo para além do rio. A vida do homem começou no rio, foi expulso do rio e vai terminar de volta além do rio, no lugar onde está a árvore da vida, no lugar onde está o trono de Deus, no lugar onde não haverá choro, no lugar onde não haverá mais maldição. Quem quer passar esse rio nessa noite? Ainda não o rio do Apocalipse, mas o rio da terra prometida, o rio que nos separa das velhas coisas, da fúria de Satanás. Ainda diante das dificuldades da conquista, sim, mas agora crentes e cientes do tamanho das promessas, do objetivo, do alvo, do propósito, da vida de santidade. Quem quer se alimentar? Quem quer vigiar? Quem quer estar atento ao que o Senhor vai fazer em cada vida nessa noite? Quem quer andar atrás da arca? Olha, pastor, te confesso que eu andei por muito tempo na minha própria luz, na minha lanterninha do meu celular, da lanterninha. Mas nessa noite eu quero voltar para a arca. Eu quero botar o pé de novo no caminho. Eu entendi agora por que eu agi como filho pródigo. E eu quero voltar à casa do Pai, a me alimentar da comida do Pai, a vigiar como o Pai ordena e a andar debaixo da orientação do meu Pai. Deus te abençoe, essa foi a mensagem de hoje. Nós te convidamos a andar além desse rio, a se preparar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Creia, Jesus está voltando. Há um rio que nos aguarda na eternidade, além do rio azul, além do rio de cristal. Há um trono, há uma árvore, há uma promessa cumprida, há uma vontade perfeita realizada na vida daqueles que amam a Jesus, que se entregam a Ele, que são cheios do seu Espírito, em nome de Jesus.
Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, te engrandecemos pela tua palavra derramada no meio da tua igreja, Senhor. Vem sobre o teu povo, Deus, com poder e com misericórdia, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada situação. Eu sei, meu Deus, que há diversas pessoas aqui nos ouvindo nessa noite. Há diversas pessoas que ainda nos ouvirão no YouTube posteriormente. Para cada pessoa um coração, para cada pessoa uma história, para cada pessoa uma situação difícil, para cada pessoa um testemunho, para cada pessoa um desafio grande. Mas eu quero te pedir, Jesus, que nessa noite haja reconciliação, haja salvação, haja vida de Deus, para que haja alimento, para que haja vigilância, para que haja o senso da presença da tua arca nas nossas vidas. Para que haja um povo que não fica à margem do rio, olhando, esperando a vida acontecer, mas que seja levantado, meu Jesus, nessa noite pela tua misericórdia, um povo que vai passar o rio de pé enxuto, um povo que vai viver do teu milagre, um povo que vai viver do teu poder, um povo que vai viver atrás da arca. Se for para nadar, vai nadar, se for para andar, vai andar, se for para correr, vai correr, se for para andar sobre as águas, que assim seja, desde que seja atrás da arca, desde que seja debaixo da promessa, meu Deus, que se levante uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja perseverante na tua presença e no teu poder.